Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast UniCesumar. Diretamente dos estúdios Subsolo -1, da Unidade Ponta Grossa, começa agora o Histórias, um podcast UniCesumar. Meu nome é Alan, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com a professora Laís. Tudo bem, professora? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Como sempre, estamos aqui. Exato, toda semana. Vocês já sabem, né? Enfim, algum recado essa semana? Foi prorrogado o prazo da CPA, pessoal. Então, não deixem de responder, é muito importante. É o momento que vocês têm de colocar lá, de expressar as melhorias que vocês precisam aqui na nossa instituição. Tanto de corpo docente, quanto de estrutura, tá? Então, não deixem de responder. Não deixem de responder quando tiver de novo, porque quando esse programa for ao ar, professora, já vai ter passado o prazo. Mas foi prorrogado. Mas esse programa vai daqui a 15 dias só. Ah, então é isso. Respondam quando der. Enfim, depois a gente corta essa parte. Sem recados da paróquia essa semana, então. É que eu esperava que você falasse qualquer outra coisa. Você falou justamente da CPA, que você vai até o dia 24. Mas enfim, vamos lá. Currículo rápido da nossa convidada? Vai lá, currículo. Vamos lá. Currículo rápido que nunca é rápido. Vamos lá. Possui graduação em Psicologia, especialização em Psicologia Corporal, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, educação especial e infantil, globalização, pós-modernidade, psicoterapia e psicoterapia infantil, e nas áreas escolar e educacional, institucional, social e clínica com psicoterapia. Avaliações, aconselhamento e orientação psicológicas e na docência desde 2009. E também faz parte do NAAC, que é... Me ajuda com a sigla, por favor. Núcleo de Apoio Acadêmico. Núcleo de Apoio Acadêmico aqui da UniCesumar. Lucélia Gabriel de Oliveira. Muito bem. Olá, Lucélia, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho aqui do meu trabalho e especialmente do trabalho do NAAC, que eu acho que é bem importante na instituição. Na verdade foi bem indicado, né? Já tinham indicado. E não só pelos alunos, mas pelos demais funcionários. Eles falam, que ótimo. Chama a Lucélia, ela tem muitas histórias legais. Oh, que bom, que legal. Fico bem feliz, legal. Então, aqui, como a gente sempre pede, né? Fala, eu quero entrar bastante eu sou um ignorante coerente, como eu falo. Eu não sei nada de psicologia, apesar de eu gostar muito de certos aspectos da psicologia, da psiquiatria, etc. Mas antes da gente entrar nessa parte, conta a tua história, conta onde você nasceu, onde você estudou, por que você quis fazer psicologia, por que você foi para essas áreas especificamente, e depois a gente entra nas histórias que você já enfrentou, seja em outros locais ou aqui mesmo na UniCesumar. Ok, tranquilo. Então, eu sou aqui de Ponta Grossa mesmo, né? Inicialmente, quando eu pensei em fazer uma faculdade, eu já pensava na psicologia, porque, apesar de até na época não tinha aqui na cidade, né? Era um pouco mais difícil, realmente, mas eu tinha uma habilidade, uma facilidade, né, para conversar com as pessoas, e as pessoas geralmente tinham uma facilidade para conversar comigo sobre as suas histórias. Então era engraçado porque eu acabava ficando muito próxima das mães, das minhas amigas, que vinham confessar coisas para mim ou tirar dúvidas. Então eu mesmo com pouca idade às vezes, né? Então isso me surpreendia, né? E essa coisa da escuta, né? Eu sempre gostei muito de escutar, realmente, assim, né? Então, acho que isso é uma das habilidades super importantes, esse interesse, né? Pelo outro, um interesse genuíno, essa escuta ativa, né? Então, isso era uma coisa que eu já gostava muito de fazer, adorava observar comportamento. Lembro de muito novinha estar no ônibus lá, né, na VCG, e olhando pela janela, assim, o comportamento das pessoas, tentando imaginar um pouco da história delas. Então, sempre foi muito, muito forte isso em mim. Mas aí, pelo fato de não ter na época aqui, então era só em Curitiba, não tinha em outra região mais próxima, né, o curso de psicologia, eu acabei iniciando o curso de fisioterapia, que eu gostei muito, acho uma área muito bacana, ainda gosto, porque, na verdade, eu sempre fui ligada muito com essa questão do corpo, então gostava de fazer atividade física. E, para além disso, eu achava que tinha uma relação, e depois eu fui descobrir com a psicologia corporal aí também, né, que tinha uma relação forte essa, né, da nossa mente aí com o nosso corpo e tal. Então fui fazer, adorava as disciplinas de fisiologia, que todo mundo detestava, eu amava, né? Ficava lá lendo Guyton, muito Meu tempo. Deus. O Guyton. Não saudade. Fisiologia é difícil mesmo. Super difícil, mas adorava, assim, era apaixonada. Só que, né, tinha uma outra parte que era pra mim mais complicada, né? Assim, que
eu queria mais, né? Eu queria ouvir as histórias, eu queria saber sobre. E aí, na verdade, aconteceram algumas questões na época, assim, com a instituição que eu estava, que não foram muito legais também. Aí eu acabei saindo de fisioterapia e eu lembro que eu tinha aula na época com hoje o meu terapeuta, né? Que a gente precisa fazer terapia o resto da vida, Sim. né? Realmente. E aí, na época, eu ficava fascinada com as aulas de psicologia também, lá dentro da fisioterapia. E até assim, ele até aceitou ser meu psicólogo agora, porque ele é um dos mais antigos aqui da cidade, né? Porque ele lembrava que ele me decepcionou na época. Porque eu fui perguntar pra ele sobre a psicologia e falei, olha, eu gosto muito do curso aqui e tal, mas eu tenho uma adoração por psicologia e tal, e não sei o quê. E aí ele falou, bom, mas você tem que ver bem as áreas, né? O campo que você vai ter pra trabalhar. Eu acho que ele talvez estava um pouco decepcionado na época, frustrado, né? E aí ele me jogou um baldão de água fria, eu fiquei, poxa vida. E aí, anos mais tarde, a gente se reencontra, ele lembra de mim, enquanto estudante lá de fisioterapia, né, e tal, e aí a gente começou, e hoje tem uma relação realmente, né, de terapeuta, e ele é meu terapeuta, me acompanha por muitos anos. É porque tem isso, né, tem a questão do, você escuta coisas pesadas muitas vezes o dia inteiro, né? Sim. Eu tinha esse negócio. Sim. Como um psicólogo precisa ir no psicólogo, né? Fica pensando, né? Então, eu comecei... Mesma coisa do mecânico levar o carro no outro mecânico. Um outro mecânico. Mas é engraçado, mas eu acho que é muito necessário, né? Porque Extremamente. Eu fico pensando assim, eu comecei a fazer terapia essa semana, inclusive. Tô orgulhosa de mim mesmo. Ah, que ótimo, que bom. Salva de palmas na edição. Aê, muito bem. E, inclusive, achei maravilhoso. Assim, eu já tinha feito um processo de acompanhamento psicoterápico em uma outra ocasião, né? Ali de um trauminha que eu passei. Mas tinha sido... A profissional que me atendeu tinha sido uma metodologia diferente. Ah, tá. E essa metodologia, que na época me ajudou, assim, ela ouvia mais, assim, né, e tal. Então, eu, assim, nessa parte de desabafar, tirar o problema de dentro de mim, foi muito bom pra mim naquele momento. Mas ela não desenvolveu nenhuma técnica, assim, mais ativa, digamos assim. E como eu sou uma pessoa meio agitadinha, eu prefiro. E aí, esse terapeuta que tá me acompanhando agora, maravilhoso, inclusive, ele... Fala o nome dele, vai que você ganha uma sessão grátis. Não, ele é o Brás Trajano, inclusive a esposa dele, a Luidiane também. Abraço pra vocês moram no meu coração, vocês sabem. Aí ele tem uma metodologia um pouco mais ativa. Aí ele passa questionários e desenvolve técnicas. E aí, durante a sessão, é uma conversa, não é um monólogo. Então, achei que desenvolveu muito mais, assim. E aí, eu saí de lá, fiz segunda-feira, eu saí de lá, eu fiquei o dia inteiro pensando no que a gente conversou. Sabe? Coisas, assim, perguntas. Eu falei assim... Nossa, tipo, sabe? Achei maravilhoso. E como é importante. E só que daí, por que eu entrei nisso? Fui além, mas tem problema, voltando. tem um retorno lá na frente, pode voltar. Voltando. Por que eu lembrei disso? Porque eu ia contando as coisas pra ele, ia respondendo as perguntas dele, e eu ficava pensando assim, será que ele vai ter que conversar com alguém sobre isso? Não é possível que ele consegue guardar pra ele. Porque não é só a minha história. São Quantas muitas pessoas ele atende, né? Então, assim, esse acompanhamento para vocês também é quase um requisito essencial, assim, né? Sim, sim. Tanto a supervisão, né? Porque aí na supervisão a gente fala sobre os casos, né? Mas aí na nossa psicoterapia, não. A psicoterapia é nossa, é para falar sobre as nossas questões. E muitos pacientes, né? Ou clientes... Eles tocam, as histórias deles tocam nos nossos nós, né? Então, nos pegam também. Então, a gente leva para nossa terapia essas questões, que são nossas, né? Então, a supervisão, ela é necessária para os casos. Então, até os recém-formados ou quem está fazendo estágio, né, em psicologia, precisa ter essa supervisão até um bom tempo para poder organizar, para conseguir se entender dentro daquela linha teórica, porque é isso que você falou, existem linhas teóricas diferentes, assim como também existe o jeito do profissional, que aí também muda tudo. Porque o que manda na psicoterapia é o vínculo, né? Então, assim, tem que ser um jeito que bata com você, que você goste, o jeito da pessoa. Não é só a linha teórica, que muita gente acha, inclusive é um erro,
né? E chega perguntando, mas você é da comportamental? Você é psicanalista, né? Então não é a linha teórica. Muito provavelmente aí a outra pessoa que você foi também era psicanalista, né? Só que são dois psicanalistas de forma diferentes, que atuam de forma diferente porque eles têm um jeito diferente, particular. Tem uma história, uma experiência. A gente fala, né, que a formação do psicólogo acontece na prática. Né? Muito mais do que nos 5 anos de faculdade mesmo, é na prática, que você vai se reconhecendo, você vai se entendendo como é o seu ritmo e como é o seu jeito de atuar dentro daquela linha teórica. Então é muito particular mesmo. Muito particular. Tem um liga-desliga, assim, depois de um tempo que você... Pra você não absorver tudo isso, né? Que você tá falando. O que eles falam acabam tocando em questões próprias que você tem que resolver as suas questões com o seu terapeuta. Sim. Mas tem uma... Aí eu não sei. Qual característica? Você tem que ter mais... Eu vou falar um monte de besteira aqui, termos nada a ver, me corrija. Mas tem... O que é melhor? Ou depende da área também. Você ser mais empático, digamos assim, você absorver mais aquelas... Para ser um melhor psicólogo, para você conseguir tratar como aquela questão. Isso, como profissional. Você ter mais essa questão emocional, você absorver mais isso para que você se sinta tocado e ajude, ou você ter um certo nível de frieza para que você... longe da ilha, consigo olhar a ilha? Olha, isso depende muito de cada profissional. Cada um se organiza de acordo com as suas necessidades e com as suas questões ali. Eu, particularmente, eu acho que precisa ter um envolvimento. Precisa ter isso. Eu dizia para os meus alunos, né, na época, enquanto eu dei aula também, que assim, quando a gente perde isso, quando a gente perde aquela capacidade, né, de se vincular, se emocionar com a questão do outro, realmente é sinal de que alguma coisa não está legal mesmo. Porque isso tem que acontecer, né? Eu tenho que ser tocada. Aquilo tem que mexer comigo realmente para ser efetivo, né, realmente. Claro que não dá, como eu sempre falava, né? Não dá para se abraçar lá e vamos chorar e ok e tal. Não, isso não pode, não funciona nada, né? Um terceiro, né? Não precisa, exatamente. Mas a gente precisa ser tocado, sim, né? Isso é super importante, que diz respeito desse vínculo que é formado, né? Então, tem que ser uma troca, né? Então, é o vínculo da pessoa comigo e minha também com a pessoa. Porque até se não tem esse vínculo, não tem terapia. Se eu não consigo me aproximar desse sujeito, se eu não consigo ser tocada ali pela história, pelas questões dele, também não vai funcionar. Aí fica uma coisa mecânica. Sim. Como eu falei, o vínculo é essencial para todo e qualquer processo psicoterapêutico. Olha aí. E você fez tua graduação, você fez em Curitiba? Aqui na época não tinha? Não, então não tinha. E aí eu desisti da fisioterapia, tive problemas lá com a instituição e tal. E aí eu fiquei um ano trabalhando, fazendo outras coisas e tal. Tive contato com dentistas nessa época, né? E aí abriu psicologia em Irati, na Unicentro. Nossa. E aí, muito mais próximo, né? Da minha realidade e tal, né? E aí eu acabei fazendo vestibular lá, passei. Eu entrei na 2ª turma. Até eu lembro que quando eu conversei com esse meu professor, eu sabia que ia ter o curso, né? Daí eu fui conversar com ele, daí que ele me jogou um balde de água fria ali na época. Eu falei, então acho que... Não faça isso da sua vida. Não vai rolar. Que ele falava assim, né? Mas imagina Irati, onde que você vai fazer estágio, né? Tal, qual vai ser o campo, né? E aí depois eu amadureci a ideia, falei, não, é isso mesmo, vou pra lá, fui. E aí eu fiz a minha formação lá. Fiz em Irati, fui da 2ª turma que se formou lá em Irati. Que legal. Nossa. Eu acho assim que a psicologia, dentro da minha vida, assim, como vou te citar aqui, eu também sou ignorante. Ao processo. Não, você acabou de falar, ignorante Tá, coerente. isso aí tudo bem. Mas assim, eu gosto muito, porque eu acho que como professora, dentro da sala de aula, a gente precisa ser um pouco psicóloga, porque os alunos nos trazem várias questões, né? Sim. E eles nos trazem várias questões e às vezes eles não trazem, acho que essas que eles não trazem às vezes são mais problemáticas, né? Mas a gente tem vários alunos com vários perfis, né? Então, assim, uma certa sensibilidade para perceber a dificuldade do aluno, né? Então, eu vejo assim que nem esses alunos que têm, por exemplo, um nível de suporte dentro do autismo, ou o próprio TDAH, que está sendo bastante diagnosticado, né? Porque a gente não tinha tantas informações antes, e agora a gente está tendo esse acesso, né? Graças a Deus. Então, são condições
que necessitam de um acompanhamento diferenciado daquilo que a gente está acostumado, né? Então, eu acredito, assim, que essa atenção um pouco mais voltada favorece o desenvolvimento desses alunos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu Super acho que a importante. gente precisa trazer isso para dentro da sala de aula, independente da área em que você lecione, né? Sim. Eu vejo, pelo menos dentro das minhas aulas, eu busco, como eu falei, sou eu ignorante também dentro da psicologia, mas eu busco trazer essa sensibilidade para proporcionar uma melhor aprendizagem, né, para os alunos. Essa palavra que você falou era o que eu ia falar. Você não precisa, né, obviamente, ser né? Todos os professores não precisam fazer psicologia para entender, mas é o que você falou, sensibilidade. Eu sempre falo isso, sentir a turma. Isso. Como a gente sempre repete, é mais um mote de professor, toda turma é diferente, nenhuma turma é igual, blá, blá, blá. E não é igual, gente. Nunca é. E verdade. tem isso de sentir a turma e Tem. sentir individualmente, né? Você Isso. saber das dificuldades de cada um, ter essa sensibilidade, né? Sim. E quando a coisa fica mais complexa, aí você manda pro Saber NARC. encaminhar. Exatamente. Mas a verdade é... Eu acho engraçado, eu nunca entendi direito a psicologia, sabe? Assim, na minha época, sei lá, de adolescência, pra prestar vestibular, eu sabia que existia o curso, eu demorei pra entender a importância e o que um psicólogo fazia, né? Eu ainda sou, novamente falando, ainda sou um ignorante muito na área, assim, mas hoje eu já tenho uma noção um pouco maior sobre a importância e tipo, como realmente pode mudar, né, a vida de uma pessoa, assim. Sim. Fazer terapia. Isso é bom, ótimo, uma pessoa que não faz terapia falando isso, né? Olha o ignorante coerente. Ficou uma boa oportunidade. Não, mas de começar. cara, eu acho... É verdade, olha só. Não, é exato. Todos os nossos psicólogos amigos ali da sala dos professores sempre falam, né? Eu sempre falo isso, eu falo, eu não faço, né, tal. Mas Mas, galera, eu não tô falando, pelo amor de Deus, não sigam o meu exemplo. Eu não tô aqui influenciando ninguém. Todo mundo tem que fazer, tá? Eu não faço por falta de tempo. Mas olha, também tem aquele clique, né? Tem o ritmo de cada um também, né? Eu acho que assim, a gente fala muito, todo mundo tem que fazer, mas eu acho que tem isso, tem da necessidade. Tem um momento que a gente sente que, agora eu, né, tô precisando compartilhar, agora eu quero. Acho que tem um ritmo que a gente precisa respeitar de cada um mesmo, o jeito que cada um pensa, como foi se desenvolvendo, né? Então, eu acho que isso é muito particular mesmo. É um Sim. processo, não se sinta culpado, Não. né? Eu Mal por isso. Eu tenho um negócio de porque falar muito comigo, assim, eu tenho isso, mas isso é um Falar mal meu. muito ponto, Não, isso né, é um mal, exato, também tem isso também. Mas eu tenho um mal que é eu achar que eu sou autossuficiente, que eu resolvo lendo, porque às vezes minha arrogância, ela chega no nível de eu falar assim, não, eu sou muito inteligente, eu consigo resolver isso sozinho. Nossa, eu queria Eu sei ter que é um um pouco problema. dessa autoconfiança. Não é autoconfiança, é aí que tá, é teimosia. Então eu tenho essa coisa. Então, algumas coisas realmente eu resolvi. Por exemplo, professor, agora eu vou falar um negócio que talvez nem seja da área, mas você falou... Vamos transformar esse episódio em uma terapia. Isso que eu ia falar. Sessão Hoje, terapia. isso aqui é uma possibilidade. Chamar psicólogos aqui é uma possibilidade de eu economizar uma grana, né? Mas Então. beleza. Olha só. Não, mas por exemplo, você ali, psicologia corporal, que você falou, né? Um livro que me ajudou muito, aí eu não sei nem se é alegórico ou se vocês realmente usam isso, é o Corpo Fala. Não sei se é utilizado ou não. Muito, Não, porque na tem verdade. figuras. Livro com figura não presta, eu- sabe? Livro tem que Mas ser ele, só escrito. ele é muito antigo. Sim, Ele é velho. muito antigo. E, na verdade, ele traz uma ideia um pouquinho equivocada do que é a psicologia corporal mesmo, né? Ele se distancia um pouco. Então, tem algumas coisas ali que são um pouco complicadas, porque ele traz uma visão extremamente objetiva, assim, racionalizada, Sim, né? sim. Pôs a perna assim, significa isso, exatamente. né? Cruzou o braço, essas Exato. coisas assim. Então, que a gente utiliza de outra forma. Uma leitura que a gente faz diferente. Mas né? posso entrar no momento aqui de consulta? Vai. Pode. Não, por quê? Eu sempre tive essa característica de falar bastante, ser muito bem-humorado. Sério? Eu sou PhD em piada de tiozão, essas coisas. Eu sempre gostei de cantar, sempre fiz teatro, então eu sempre fui um cara... Ao mesmo que tempo, legal. olha que louco, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Ou seja, eu faço essas coisas pra gente num ambiente onde eu tenho segurança total. Em geral, eu tenho vergonha até de perguntar o preço das coisas, às vezes. Eu não acredito nisso. É verdade. Eu compartilho desse teu sentimento, mas é pra algumas coisas bem específicas. Então. Aí é situacional. Daí eu falo isso pras pessoas, as pessoas não acreditam. Eu falo, cara, às vezes é um esforço. Acredito, eu percebi. Então, olha aí, às vezes é um esforço pra mim, percebi. sem brincadeira, às vezes é um esforço pra mim chegar, marcar uma consulta. Sabe aquela coisa que se minha esposa não marcar um periódico pra mim, uma consulta, assim, um check-up, e eu fico anos sem fazer porque eu tenho vergonha de ligar? Michele, um beijo pra você. Coitada, nossa.
Então, assim, eu tenho, ao mesmo tempo que eu sou extremamente extrovertido em algumas situações, tenho banda, tô no palco, ser professor requer uma desinibição. Existe essa palavra? Desinibimento? Você ser desinibido? Desinibido. Ao mesmo tempo que, para certas situações, eu sou extremamente tímido. E daí o corpo fala, me ajudou pelo menos a mudar a minha postura em certos ambientes e ler algumas pequenas coisas. Como você falou, não é porque a pessoa está apontando a ponta do pé esquerdo pra mim, então provavelmente ela está afim de mim, né? Sim. Quando você é adolescente, você lê o corpo fala, você acha que é isso. Você começa a ler, a pessoa está com o braço cruzado, ela segura a cerveja aqui na altura do peito, como se fosse um escudo protegendo sua parte emocional, não sei o quê. Tudo bem, gente, tem muita eu não li piração. esse livro. Não, mas assim, realmente mudar minha postura, ler esse livro, mudar minha postura em certos tipos de situação, me ajudou a até me impor mais, porque eu tinha muito essa característica de ser o engraçadão e eu virava meio mascote da turma, assim. E aí eu acabava virando aquele cara que... Nossa. Ninguém levava a sério. Já ouviu a parábola de Pagliatti? É uma ópera. A professora conhece? Não sei se conhece. Não. A lágrima do palhaço triste? Você faz todo mundo rir, mas você tá mal? Isso é uma característica bem comum entre os humoristas, por exemplo. Sim. Então, Né? é isso que eu nunca, assim, pelo menos diagnosticado, nunca tive nada do tipo de depressão, nunca realmente foi algo que me causou qualquer tipo de trauma ou problema, mas eu tinha essa coisa. Eu falo, cara, como que eu faço todo mundo rir, mas ao mesmo tempo ninguém me leva a sério e eu sou, sabe, parece que eu não me imponho, ao mesmo tempo que eu sou extrovertido. Eu tinha essa coisa. Ler esse livro e outras informações na internet, né, desculpa, Dr. Google. Pai Google. Não, realmente, me fez até melhorar como pessoa, pra me impor, como professor, até nas minhas amizades, nas minhas relações, assim, me ajudou bastante. Então, por isso que eu falo desse livro e por isso que eu gosto também de muito de expressão corporal e a psicologia corporal, não sei exatamente o que ela engloba, deve ser muito mais específico do que isso, né? Mas eu acho extremamente interessante porque me ajudou. Sim, e olha, te ajudou a criar estratégias para lidar com as suas dificuldades, né? Sim. Então, e é isso mesmo, né? Como eu falei para você que eu percebi, porque eu fui para um caminho muito semelhante, assim. Porque eu sempre fui tímida. Eu era a criancinha bicho do mato, assim. Chegar gente em casa e eu me esconder, ou então ficar em volta da perna do pai e da mãe, aquelas coisas. E eu tive uma professora que foi muito importante para mim no Fundamental 2, que ela me colocou para declamar poesia. E ela percebeu, né? Percebeu que eu era realmente muito tímida e tal, mas ela viu alguma coisa em mim diferente. E isso mudou muito a minha vida, realmente, nesse sentido, por conta da própria timidez. Eu tive que ir vencendo os obstáculos, eu fui entendendo esse lado do palco, né? E também foi uma coisa que me atraiu muito, eu achei interessante e isso me desenvolveu bastante também, porque eu também sou uma pessoa extremamente tímida, mas eu precisei vencer muitas barreiras, né? E aí eu fui, depois da declamação de poesia, eu fui pra música. Olha aí. Né? Então, são coisas que me ajudaram muito a desenvolver. E aí cheguei a dar aula, que eu imaginei que isso não iria acontecer mesmo, porque se me olhassem, né, eu não conseguia conversar com grupos de pessoas, né? Um a um era tranquilo, mas se tivesse mais gente, as outras pessoas observando, isso é muito do tímido mesmo, né? Era uma coisa que me travava. Protocolos sociais, né? Protocolos sociais, Protocolo social, exatamente. Desculpa te interromper. Mas o programa a gente vai mudar. Em vez de histórias, interrompa o convidado de Mas é muito interessante. Essa questão da arte, né? Pra esse caminho é super importante. É um escape, né? Sim, e lá você é os personagens, né? Realmente, lá você não é você. Você tá no palco, cantando, tocando, né? Tal. Você tá ali, mas é alguém que você gostaria de ser realmente, Exato, né? Alter ego. O alter ego. Olha aí. Eu falei que eu não sabia termo nenhum, eu sei todos os termos. Viu como você sabe? E aí isso é muito importante também, porque aí você também trabalha outras questões ali, isso vai te liberando, vai te ajudando a enfrentar alguns obstáculos. Esse negócio de protocolo social que você falou, eu tinha muita dificuldade também. Por exemplo, chega num local, como você falou, tem muita gente, né? Eu não sabia o protocolo. Eu tenho que apertar a mão de todo mundo? Puta, mas eu não gosto de apertar a mão de todo mundo. Eu cumprimento? Como que eu falo? Sim. Até isso me dava dificuldade. Eu tenho que falar boa noite, pessoal, dá licença. Sabe essas coisas assim, tipo... Michele, vamos marcar aí umas terapias? Não, hoje eu sou... não é que eu sou bem resolvido, mas, cara, é sério. Com leitura e observação, que eu falo que eu sou observador da sociedade, com leitura e observação pra ver o que funciona, eu consegui superar isso. Então hoje, meus protocolos sociais, pelo menos, eles estão... bem afiados. estabelecidos. Pra isso, porque eu sempre tive essa dificuldade, sabe, de chegar, cumprimentar, falar com as pessoas. Hoje eu já faço isso com bastante calma. É totalmente confortável pra mim?
Mas Não. você aprendeu a lidar com a situação. Aprendi. O desconforto hoje, ele não me trava. Eu acho que esse é o problema, tipo, te travar. Então, por mais que seja desconfortável, eu vou lá e chego, oi, moça, quanto é que tá o quilo do pastel? Nossa, quanto pastel eu tô comendo? Mas, tipo, sabe, é sério, e essas coisas, sabe, às vezes me impedia, minha mãe era, minha mãe e meu pai, assim, nisso eles foram um pouco cruéis. Minha mãe assiste isso aqui, eu não posso fazer nada, depois a senhora liga e fala aí. Mas eles sempre souberam que eu tinha essa dificuldade, então, por exemplo, minha mãe falava assim, até pra testar, você quer tal coisa? Ela sabia Vai lá e que pede. Você quer? Vai lá perguntar o preço. Ela sabia que, sabe, que eu não ia. Mas ficavam forçando, não sei se é a maneira correta de fazer também, mas ficavam forçando isso. Isso me deixava mais inibido ainda. Na sabe? verdade, eu acho que dentro da ignorância deles, assim como... Né? Porque a gente, como pai, você é pai, a gente sabe. Sim, mas a gente eu não, erra assim, muito, né? Então, eu vou errar, mas com outra, eu pretendo em outras com outras coisas, claro. né? Mas eu penso assim que eu acredito que enfrente teu medo. Sim. Né? Sim. Eles te colocavam nessas situações, tipo, vai lá e enfrenta o teu medo. Sim. Né? Era o recurso que ela encontrava naquele momento, né? Uhum. Pra poder fazer o melhor daquele momento, né? Realmente. Desculpa. Eu falei que era um pouco cruel, mas é porque pra mim era, entendeu? Como é que é o nome da tua mãe? Juliene. Juliene. Ganhei créditos, hein? Te defendi aqui. Viu, Juliane? Se livra das culpas, tá tudo certo, ó. Deu certo, funcionou, era o que tinha no momento e tá ok. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, então tá bom. Tá bom? Fala desculpa, Mães mãe. erram. Não, eu não vou pedir, eu vou pedir desculpa. Cara, mas assim- eu me tremi inteiro, mas enfim, Sim. desculpa. Quanto que foi a consulta? Só pra... Depois a gente acerta. Depois eu faço um pix. Tá bom? Tá, perdão. Olha, tá vendo? Mas o legal, né, de chamar os psicólogos daqui é que acaba virando... A gente acaba falando mais a gente do que deles, cara. Tá muito errado. Tá muito errado esse negócio. Desculpa, Mas Lucélia. isso é em todo lugar, sabe? Isso é em né? todo lugar. É no mercado que a gente encontra Ai, o gente. povo e as pessoas querem conversar, contar da vida, é na feira e assim vai. né? Sabe que comigo acontece dentro da minha profissão, porque a minha graduação é de biomedicina, né? Ah, tá. Aí dentro da minha graduação, o que acontece assim a qualquer momento, às vezes, a pessoa assim que você não fala há milênios, chega uma mensagem no WhatsApp com um monte de foto. Lê esses exames pra mim. Ai, meu Deus. E eu que sou Olha biólogo, só. que os amigos meus me mandam foto do lagartixa e falam, ô, que espécie que é essa? Tipo, não vai nem mudar a vida do cara, não é nenhuma informação relevante pra nada que ele precisa Sim, fazer, é só né? curiosidade, entendeu? Enfim, Mas ossos tudo do bem. ofício. Assim mesmo, faz Ossos parte. de cada ofício. Faz parte, faz parte. Mas daí você se formou em psicologia. Isso. Aham. E aí, você foi atuar em campo primeiro? Então, eu, na verdade, até se vocês olharem meu currículo, é muito da prática, realmente. Eu fui fui me experimentar na psicologia, né? Sempre gostei da carreira acadêmica, sempre tive interesse. A minha irmã é bióloga. Olha aí, e coitada. foi professora. Sacanagem, coitado. Aí, ó, Não, o psicólogo olha, falando que não era pra fazer psicologia. Aí não, biologia é maravilhoso, tô brincando. Não, hoje ela trabalha num órgão estadual e tal, mas ela foi professora, né, por um bom tempo. E aí era uma coisa que eu achava muito legal também, eu acompanhei ela. E a gente tem 10 anos de diferença. Então, às vezes eu ia com ela quando ela estava começando a dar aula, né, então assistia, foi bem bacana. Então foi uma coisa que me incentivou muito, sempre gostei. Mas eu queria experimentar, né, eu tinha essa ideia, tive colegas que já saíram da faculdade para o mestrado. Falei, não, eu quero saber que é isso, né? Ter a vivência. Porque eu saí dando aula. Eu saí da faculdade dando aula, né? Uma das minhas primeiras experiências, inclusive, foi primeiro a clínica e depois foi a docência, né? Coitados dos meus primeiros alunos, peço muito desculpa, porque foi terrível, Viu, não se culpe. né? Porque olha... Tá tudo bem. Era o que você podia fazer na época, né? Tá vendo? Mas eu encontro eles, eu peço desculpa. Eu falo, nossa, né? Que pena, mas hoje eu tô melhor, garanto, né? Eu tô melhor. Sim. Mas aí, então, no finalzinho ali do curso, eu já comecei a trabalhar com algumas coisas, assim. Curso para professores, eu tive uma amiga muito bacana que trabalhava com educação. E aí ela foi me inspirando também. Então fui dar cursinho para os professores que iam fazer concurso da prefeitura, por exemplo, né? E aí eu fui descobrindo essa habilidade. Ela foi me jogando muito nisso, sim, também. E aí depois a gente teve uma empresa onde nós fazíamos formação para algumas prefeituras ali da região, sabe? Ajudávamos, né? O pessoal ali da educação, foi bem legal, foi uma experiência bem bacana também. A clínica sempre esteve junto, mas a educacional, ela foi tomando um espaço bem grande na minha vida também. No finalzinho da graduação, eu descobri a psicologia corporal,
E aí eu fiz e eu concluí um ano depois. Então eu comecei a especialização junto com a faculdade e terminei um ano depois, né, a especialização. Gostei muito, mas acredito que eu gostaria de refazê-la, porque eu estava muito imatura na psicologia ainda, né? Então, acho que hoje eu teria uma outra visão. A gente não aproveita não tudo, aproveita, né? Eu tenho não essa impressão aproveita. também da minha graduação, assim, principalmente. E aí fui me experimentar, né? Então tive essa empresa, fui pra clínica, tive a oportunidade de trabalhar na APAI, né? Também a APAI lá na cidade de Reserva. E aí fiquei 5 anos entre indas e vindas lá, foi uma experiência super bacana. Lá eu entendi o que é psicologia, a importância, né? O que é esse... Eu brinco, né? Que a gente tem que conhecer o chão da fábrica, né? Assim, o chão da fábrica é tirar o saltinho, porque tem essa ideia também, né, da psicologia clínica. A ideia daquele psicólogo super chique e tal, que tá lá com um consultório lindo, né? Então, não, tem muito mais da psicologia, eu acho que a gente tem que entender, né? E eu fui para isso, colocar o tênis, ir lá na casa das pessoas, no interior, foi muito bacana, isso me ensinou, eu acho que isso foi parte da minha formação em psicologia, sim. Mas você trabalha como se fosse uma estratégia de saúde da família, voltada para psicologia? Assim, lá em reserva? Não, em reserva eu trabalhava na APAI, eu fazia as avaliações, porque era muito diferente a APAI antes do que é hoje, inclusive. Não tinha o suporte estadual, então as APAIs, elas tinham, era a associação que mantinha tudo. Hoje a gente tem professores do estado que trabalham, né, dentro da APAI, então eu peguei essa transição um pouquinho, né, desse momento, mas antes não, as APAIs se viravam como podiam, assim, né? E a gente tinha muito de ir na casa para conhecer a realidade daqueles alunos. A cidade de Reserva, ela tem uma extensão rural muito grande, né? Então a cidade mesmo ali é pequenininha. Então nós íamos, né, até os alunos muitas vezes para entender, para conhecer, conversar com os pais. Isso foi fantástico realmente, né? Para eu conseguir ter uma leitura de mundo que talvez, né, eu não conseguiria ter se eu fosse estar somente na clínica, por exemplo, né? Que querendo ou não, a gente pega um outro público, é completamente diferente a demanda. Então, isso acho que foi muito importante, assim, para me trazer experiência de campo, né? Eu atuei também na assistência social, então, por um tempo, eu descobri realmente que concurso público não é comigo, eu não tenho perfil de funcionário público, né? Mas tive essa experiência, né? E trabalhei na assistência social por 3 anos, e aí pedi exoneração e fui trabalhar com outras coisas também. Mas tudo isso eu acho que foi super importante mesmo, né? É o que eu falo, é de você conhecer as pessoas de verdade. Quando você vai na casa das pessoas, quando você vai conhecer a realidade, é completamente diferente do que você receber alguém no teu consultório, né, com as histórias ali que ela está trazendo. Então, é um aprofundamento, eu acho que é uma especialização que todo mundo dentro da psicologia tinha que ter um pouco, sabe, dessa realidade. E é um trabalho muito nobre, né, muitas vezes, assim, tipo, você realmente ir para campo nesse caso, né? Algo que muitas vezes as pessoas não querem fazer. Não tem acesso e muitas vezes a pessoa realmente não quer fazer aquilo. Não quer sair do consultório cheirosinho, bonitinho. Sim, né? sim. E é um outro tipo, né, porque não é um trabalho clínico exatamente que a gente faz, mas é um trabalho que desperta, às vezes, as pessoas para pensar em oportunidades ou possibilidades na vida dela que ela não imaginava que ela pudesse ter, porque ela cresceu ali naquela comunidade, né, e viveu, e ela não imagina que tem muitas coisas além daquilo que tão próximas dela também. Mas a própria observação que você pode fazer, não só da pessoa, mas do ambiente onde ela está inserida, eu acho que também é enriquecedor, né? É o que você falou. Sim. Quando a pessoa vem no teu consultório, você está com aquela pessoa naquele contexto, né? Você não faz uma investigação de ver onde ela mora, o quão organizada é a casa dela, quais os luxos ou ali... Qual seria a palavra? Ou as deficiências que ela pode ter, né, em casa, etc e tal. E fazendo esse trabalho de campo, acho que fica mais... Acho que você consegue fazer um perfil mais completo da pessoa? Ou eu tô falando besteira? E na verdade, assim, difere do trabalho clínico, né? Completamente. Né? Porque a gente não vai fazer clínica na casa da pessoa, né? A gente tem várias áreas dentro da psicologia. Mas a gente faz um trabalho de psicoeducação, muitas vezes, né? Com coisas muito simples, às vezes, né? Para as pessoas refletirem, pensarem. A gente faz um trabalho de acompanhamento das demandas realmente ali que vão surgindo, né? Naquele momento, que eu acho que, assim, aquelas pessoas não teriam acesso de outra forma. Sim. Entende? Elas não sairiam dali, né? No trabalho educacional, junto com a APAI, a gente trabalhava muito
E eu acho a educação especial ainda é algo que me toca muito, que eu gosto muito, trabalhei muitos anos com isso. E as mães, os pais, né, que de repente tem que lidar com uma situação inusitada, tem a história do luto do filho idealizado, que a gente fala bastante, né, o quanto é difícil para essas pessoas aceitarem esse processo, para conseguirem se organizar com as demandas do próprio filho, para conhecerem, né. Então, esse trabalho é muito realmente bacana, eu acho que a gente vê o que é o trabalho do psicólogo de verdade ali, sabe? A nossa função, o que a gente pode fazer? A gente vai vendo a mudança acontecendo quando a gente tá lá, sabe? Então isso é muito, muito bacana. Você vai vendo aquela mãe se fortalecendo, procurando outras coisas que ela não tinha imaginado que ela poderia, sabe? Tendo acesso à informação. Então isso é muito bacana. E assim, a gente trabalha com outros profissionais, né? Então trabalha junto com o assistente social, junto com o pedagogo. Então é enriquecedor. A gente só cresce. Eu venho tendo uma experiência assim, né? A gente tava comentando até antes de começar aqui a gravar, em relação à minha filha, né? Porque eu vejo assim que a condição que ela precisa... na verdade, assim, eu sempre acreditei muito na individualidade das pessoas. Porque cada um funciona de um jeito. Sim. Eu não gosto de receita de bolo. Sim. Faça assim que vai dar certo. Sim. Não significa que vai dar certo, porque deu certo pra mim, né? Inclusive, voltando pra sala de aula, já tive alunos que falaram assim, nossa, prof, mas eu tenho a tua idade e você tá aqui me dando aula. E eu tô aqui cursando ainda. Eu falei assim, não se compare. Sim. Isso é injusto com você mesmo, né? Porque são histórias diferentes, oportunidades diferentes, são contextos diferentes, dificuldades diferentes. São pessoas diferentes. Não, da nossa idade ainda tá tranquilo. A gente dá aula pra pessoas mais velhas. Tem pessoas de 60 anos me chamando de o senhor, entendeu? Sim. Exatamente. E assim, senhor professor. E outra coisa, e assim, e tudo bem, né? Eu acho que cada um é aquilo que você falou, cada um tem o seu tempo, enfim, né? Sim. Então eu sempre acreditei muito nessa individualidade. Mas depois que eu me tornei mãe, eu falo assim que ter me tornado mãe foi, acho que a melhor experiência que aconteceu na minha vida. Sem sombra de dúvidas. Assim, em todas as áreas. Mas assim, em relação a essa questão de psicologia, entender as necessidades, as demandas da minha filha e como trabalhar com ela para que o desenvolvimento dela seja favorecido, foi assim um aprendizado muito grande, assim, nos últimos tempos para mim. Porque eu sempre fui assim, eu sempre tive muita facilidade de aprendizado. Desde muito nova mesmo. E ela não acompanhou os mesmos marcos de desenvolvimento que eu apresentei, por exemplo. E mesmo sabendo que eu não devo comparar uma pessoa com outra, mas você compara, a gente acaba comparando, né? Então, assim, claro que não é o ideal, não é, mas foi o que me alertou. Sabe? Porque quando ela começou a não apresentar aqueles marcos de desenvolvimento que eu tive, eu falei assim, vamos ver então quando que vai acontecer isso pra ela. E foi assim que eu descobri o atraso de fala, né? E aí eu comecei a fazer... Eu sou meio apavorada, assim, em relação à minha filha. Então eu comecei a psicólogo, fono, o pediatra sempre acompanhando, neuro, né? E a gente chegou nessa questão da hiperatividade. E, como eu tava comentando com você, por algumas mudanças ali de hábitos, né, que a gente tinha em casa, nossa, o desenvolvimento dela deu uma guinada, assim, absurda, né? E, então, assim, você vê, é a forma de abordagem, né? Nossa, é muito... E essa questão de você saber lidar com isso, né? É bem diferente. Inclusive, uma coisa que o Brás falou pra mim que me marcou muito foi assim, que os comportamentos marcam mais do que as palavras, né? Ah, sim. E quando assim, por exemplo, digamos, foi o exemplo que ele me citou, né? Se um pai chega para um filho e fala, você não sabe de nada, você não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso é muito ruim. Mas a fala dele está de acordo com a conduta dele. E quando a pessoa fala assim, não, você consegue, vai lá que você consegue, mas não age de acordo, essa conduta é muito mais prejudicial do que a outra que é condizente, apesar de ser ruim. Né? Então isso me fez refletir muito, assim, sabe? Até da forma que...
que eu fui criada, assim, porque os nossos relacionamentos são reflexos, né? O nosso comportamento são reflexos. Do nosso desenvolvimento, né? Exatamente. Então, assim, e aí eu tento... eu penso muito nisso em relação ao que eu estou passando para Laura, né? Como eu estou criando ela, porque aquilo que a gente falou, a gente vai errar muito, com certeza, mas buscar não errar em algumas coisas específicas, né? Então eu acho assim que para mim a psicologia vem ficando cada vez mais presente, né? Em todas as áreas da minha vida. Dentro da sala de aula, que nem eu já citei, dentro da minha família ali, né? Enfim, então é bem... Nossa, eu acho, assim, sensacional. Você dá aula para turmas de psicologia? Dou aula mas eu dou aula de biologia e bioquímica, né? Não tem nada a ver. Como não? Tem Neuroprofessores. Tem muito. Tem muito a ver, mas assim, nessa área... Não é específico, digamos assim. Tudo bem, assim. é geral, biologia geral. Isso. Mas é uma coisa que você falou, né? Como a psicologia tem se tornado importante, aí já pegando esse gancho das turmas, assim, o crescimento... Eu tô aqui na Unicesumar desde 2019, né? Eu sou professor desde 2019, aqui é meu primeiro emprego. Obrigado, Unicesumar. Valorizar firme. Love you. Não, muito obrigado, né? Desenvolvi como professor hoje por causa do Unicesumar. Mas o tamanho das turmas, o interesse das pessoas por saúde mental... Tem aumentado grande. Pela psicologia, as turmas de psicologia, graças a Deus, são enormes, o que é muito bom. Sim, né? sim. São gigantescas. São Então, turmas você vê enormes. que é um mercado, tá? Quente, né? Tipo, é uma coisa que as pessoas realmente estão se importando no momento. E que bom que estão, né? Que bom que a gente tá tendo esse interesse todo por saúde mental. Sim. A única coisa que às vezes me preocupa é o que move, né, a motivação dessas pessoas em busca do curso, porque existe uma ideia de que eu vou fazer psicologia e eu vou me entender. Ah, sim. Isso é Então, clássico. Eu percebo esse perfil nos alunos, principalmente de primeiro ano. Outra coisa que irrita profundamente, porque a gente que tá num contexto, por mais que a gente não seja psicólogo, a gente tá num contexto de universidade, a gente sabe o aprofundamento das coisas, né? O quão as coisas são profundas. Me irrita um pouco, aí fica até a dica pra você de primeiro ano. Assim, beleza, você viu um vídeo ou outro, você leu um livro ou outro, né? Você pagou um curso ali de algum coach salafrário que tirou o seu dinheiro. Mas assim, galera, é muito mais profundo do que muitas vezes a ideia que você tem sobre aquilo, né? E alguns professores psicólogos relatam isso, assim. Então, óbvio que é bom, né, a gente ter, assim, um conhecimento, é bom a gente se encher de referências sobre o assunto que a gente gosta, mas saibam que, né, além de tudo isso... Existe muito mais, né? Sim. Então, tudo que você acha que sabe, na verdade, a coisa é muito mais profunda. Sim, Né? Por que eu falei isso? Não sei. Porque... baseado nos meus amigos professores, que às vezes eles se incomodam com isso, né? Sim, de ter porque, que na verdade, reeducar a pessoa, né? Porque ela acha que sabe já. Sim, e na verdade, assim, é muita informação, né? É muita informação em todo lugar. Sim. Tá todo mundo falando que aquilo é psicologia, que aquilo é ciência, enfim, tem muitas pseudociências, né? Sim. Que surgiram também utilizando o nome da própria ciência, enfim. E isso atrapalha muito, né? E aí, às vezes, as pessoas vêm fazer o curso por motivações erradas, né? E isso é uma coisa, assim, complicada, porque o curso nos frustra muito também. E faz parte. Isso é importante. Essa frustração é o crescimento e é o desenvolvimento. Eu mesma quase desisti no 3º ano do curso, né? Pensando, não é isso que eu queria. Eu imaginava que os professores fossem diferentes. Eu imaginava que a gente ia ter rodas de conversa, enfim, É porque né? a gente cria uma expectativa. Cria uma expectativa, né? É o luto da expectativa do curso. É, Olha aí. exatamente. Acabei de criar uma nova linha de pesquisa de psicólogos. Exatamente. E, na verdade, não, né? É muito mais. A formação, ela é pessoal. Como eu falei, a nossa formação de psicólogos acontece na nossa prática, realmente, né? Aqui a gente vai ter a base, a teoria que vai ficar aqui sustentando parte da minha observação, aquilo que eu vou fazer. Mas é essa prática, é esse entender o que é. E a gente sai do curso, o pessoal se ilude achando que, eu, né, vou sair daqui sabendo e tal. Não, a gente sai do curso sem saber direito ainda que terreno a gente tá pisando, né? Então a gente vai precisar realmente desse suporte externo, como eu falei, a supervisão, a psicoterapia. Isso é super importante, né? Para esse início, isso é parte da nossa formação. E aí vamos falar um pouquinho agora também, vou puxar, do NAAC, né? Então você... Ótimo. Quando que você entrou aqui na Unicesumar? No NAAC eu entrei o ano passado, em setembro. Né? E assim, para mim tá sendo uma experiência nova, porque eu tô acostumada a trabalhar com escola, com educação há muito tempo. Eu fui professora, mas eu trabalho
principalmente, a minha maior experiência foi com a paz, mas também com a educação infantil e fundamental 1, que é uma paixão muito grande, né? Mas a universidade, para mim, era novo. Então, está sendo um outro olhar, né? Uhum. Porque eu pego ali muitas coisas se desenvolvendo, aparecendo, como você falou do TDAH. Muitas vezes é lá, no comecinho, que a gente vai vendo, né? As características, olha, eu acho que vale a pena uma avaliação, ou que a gente, né, faz os encaminhamentos e tal. Aqui eu chego com pessoas que muitas vezes não entendem o seu próprio funcionamento, passaram por esse período sem um olhar, né? E muitas pessoas que têm um diagnóstico, que têm uma questão e que precisam de um suporte, mas um suporte diferente. Uhum. Então, para mim, também está sendo desafiador, está sendo gostoso, né? Eu estou lendo bastante, me aprofundando bastante, para poder entender esse outro contexto, né? Não é mais aquela pessoa, né, que a gente está lá trabalhando e que a gente tem uma gama de oportunidades ainda para a gente desenvolver aquele cérebro plástico, né, e tal, né, da questão da plasticidade, mas já é pessoas que vieram aqui, que já estão adultas e muitas vezes com outras questões também. Então, os encaminhamentos são diferentes, né? A gente olha para a questão das adaptações, por exemplo, que podem ou não podem ser realizadas dentro da sala de aula, com as avaliações. Então, é um outro contexto, assim, né? Tenho aprendido bastante. Não tem uma legislação específica ainda na educação superior, tem projeto de lei para ser aprovado e tal. Então, os alunos muitas vezes são acompanhados até o ensino médio ali, com tutor ou alguma outra adaptação, e chega no ensino médio, isso ainda tem entraves, tem dificuldade, né? Mas já está acontecendo. Uhum. E eu fiquei muito surpresa, assim, e feliz que a Unicesumar, ela já está antecipando algumas coisas nesse sentido, porque eu trabalhei em outras instituições também em que não havia esse suporte, não havia um núcleo específico para trabalhar essas questões, né? Então, isso é muito legal. Eu fiquei surpresa, eu não conhecia, não sabia como era o trabalho. Eu conhecia a psicóloga que trabalhava aqui anteriormente e tal, mas eu não sabia como era realmente o trabalho. E, então, já é um trabalho que já vinha acontecendo há mais tempo. Então, antes da gente ter... Porque o que acontece é isso, que a gente vê na educação, infelizmente, né? Precisa ter a lei para a coisa acontecer, muitas vezes, né? E funcionar. E a gente tem algumas tentativas, iniciativas, realmente, nesse sentido, para formalizar algumas ações, mas a gente ainda não tem nada pronto, né? E aí, a Unicesumar já se antecipou, realmente. Então, já há algum tempo a gente tem o NAC. Isso é muito legal. Viu aí, ó, matricule-se, né? Já. A gente já tem há algum tempo. E já tem esse olhar, já tem esse cuidado. Então, isso é muito bacana. Como faz diferença, né? Faz. Totalmente. Nossa, eu totalmente. vejo... eu também fiquei surpresa quando eu iniciei aqui, né, a minha... Quando eu comecei a dar aula, né, iniciei a docência aqui na Unicesumar, que eu fiquei conhecendo esse setor, né, o NAC, e eu achei, assim, que é de um suporte para o professor também, porque justamente aquela sensibilidade que a gente tava falando, né, às vezes o aluno não consegue seguir no mesmo ritmo da turma, não por uma questão de atraso ou nada, não, mas porque a abordagem para ele precisa ser um pouquinho diferente. E aí a gente tem esse suporte de encaminhar este aluno para o NAC, e aí ele vai receber as adaptações que ele precisa, né? Então eu acho isso sensacional, assim. Sim. Inclusive eu tive a oportunidade de acompanhar a intervenção da Laís, né, que é a psicóloga que trabalha junto com você. E que ela fez em uma das minhas turmas, assim. E, nossa, como foi bacana. E como surtiu um resultado tão legal, assim, né? E durante a própria dinâmica, assim, você vê que os alunos que estão ali convivendo diariamente, já há quase um semestre, mesmo assim, eles não se conheciam, né? Então, nossa, foi muito legal. Eu acho, assim, enaltecer este trabalho que é desenvolvido aqui, porque é sensacional. Como fica a demanda em semana de prova, por exemplo? Deve ser absurdo, né? Esse é um momento que cresce bastante a nossa demanda, né? Eu e a Laís, é muito legal, assim, porque a Laís também é muito, muito ativa, ela é muito criativa. E a gente tem tentado fazer algumas coisas diferentes, realmente, assim, né? Para tentar mobilizar e até para que as pessoas nos conheçam, porque como é um trabalho que não é muito comum, né, em outras instituições... professores, às vezes, não têm uma ideia de como a gente trabalha e nem que tem esse acesso, que pode vir, que pode nos procurar, que a gente tem estratégias, né, e possibilidades aí de auxiliá-los também.
E os alunos, né, também. Então, às vezes, eles ficam sabendo, eu ouvi falar, mas não sabem o que é. Então, a gente tem a intenção de tornar o NAAC mais ativo no dia a dia dos acadêmicos e dos professores também. Então, a gente tem feito isso. Mas, a semana de provas, a gente faz algumas adaptações, né? Então, tem alunos que são acompanhados porque tem alguma questão psíquica, né, emocional, ou alguma necessidade educacional especial e que precisa ter uma adaptação muito específica que daí é garantido por lei mesmo, que é realizar a prova em local separado e com tempo estendido, né? Que é o que a gente faz. A necessidade de ledor, né? A gente tem um aluno estrangeiro, que até a Laís acompanha, que precisou de ledor, né? Para poder entender um pouco melhor, realmente, tinha dificuldade, né? Ou escriba, que é escrever por ele. Alunos que têm baixa visão, que precisam de alguns... uma letra maior. Uma letra maior, ou até uso de lupas, a gente já teve, né, realmente. Então, essas adaptações são realizadas nesse momento. Então, semanas que antecedem, né, as 2 semanas que antecedem, elas acabam sendo mais puxadas, realmente, assim, pra gente, porque a gente precisa focar nisso, né? Organizar as salas, né, organizar toda a documentação necessária para que esse aluno tenha garantido esse direito e que ocorra tudo bem, né? Que ele possa realizar a prova com o tempo devido, né? E com as suas particularidades realmente atendidas. Mas isso é pro pessoal que vocês já fazem um acompanhamento, correto? Isso. E as crises durante prova? Ah, sim. E como identificar quem tá fingindo? Porque tem muita gente... Não, sério, eu não tô nem brincando. Não, mas galera, verdade, tem muita gente que tem problema sério de ter algum tipo de crise no momento. Sim. E tem gente que não estudou nada, vamos e convenhamos. Aí a gente não é psicólogo, a gente não pode nem dar um diagnóstico ali, né? Mas, cara, a pessoa, ela está fingindo. Fica fingindo que tá hiperventilando, porque não estudou nada e quer dar aquele bypass. Tem isso? Como que a gente identifica? Olha... Como posso punir esse aluno? Como nós podemos ser cruéis com esses alunos? Não vamos ser cruéis, mas né? Semana de prova é tensão, né? E assim, a gente vem acompanhando que as pessoas estão cada vez menos conseguindo lidar com pressão e realmente, são as gerações e tudo mais, né? Geração Z, sei lá. Qual que é essa que tá agora? Z? Nutella. Alfa. Não, Olha, Alfa é do meu filho. Alfa é do eu vou confessar que eu já me perdi, né? Porque... Eu sou millennial. Eu já me perdi. Sou millennial, não tenho paciência. Eu acho que mas... sim, mas eu não sei. Desculpa. Mas assim, realmente, assim, tem os alunos que vão procrastinando, que vão deixando para a última hora, daí chega no momento, né, a coisa aperta. Mas tem os que têm realmente questões de ansiedade, que vão acontecendo já antes das provas, né? Então, essa semana, agora, principalmente a Laís acaba trabalhando mais. A outra Laís. A outra Laís, não você. A Laís, psicóloga, né, minha colega, ela acaba atuando mais. Então, já vi alguns registros lá, de ela fazendo conversas, atendimentos, porque os alunos já começam a ter ansiedade antes do momento de prova, né? Que é a grande tensão. Mas é muito delicado, realmente, né? Porque como que a gente vai julgar aquilo que é real ou então, não, é isso realmente, que eu quero saber. né? Eu quero que você me ensine. Me ensina a ler verdade, o assim, comportamento. Me ensina a ler. Eu quero Alguma saber, eu quero falar, eu necessidade quero chamar ele de mentiroso na cara dele. Eu falo, você respira direito, que eu sei que você está Engula fingindo. o choro. Engole o choro. Nossa, cara, aí Engolir voltando à o infância, choro mãe, é mãe e pai, complicado. engula o choro. Cara, chega, dava um colapso. Porque você tá lá, tipo, engole o choro. Nem tava. Nossa, não velho. vai. Não Nunca engole, mandem né? ninguém engolir o choro, gente. É muito ruim, sério. Eu tive que engolir na minha infância. Isso é complicado, né? Olha aí, isso é uma boa, hein? Você vê que a pessoa tá fingindo. Engole o choro. Você gostou, né? Você vê que não adiantou tudo que a gente tá aprendendo aqui. Não adiantou Não nada. adiantou nada. Né? Olha aí. Alguma necessidade tem. Alguma coisa aconteceu, ele sabe que, né? Mas, enfim, é muito difícil, realmente. O ideal, realmente, é a gente tentar acolher, né? Não tem o que fazer, né? Por mais que, às vezes, a gente note que talvez seja um aluno que poderia ter se dedicado mais, né? Que chegou ali na hora da morte ali, né? A pessoa já tá querendo usar os últimos recursos, as últimas energias. Teatrais, né? Enfim. Mas é complicado, realmente, né? Não tem como a gente poder... não tem como julgar, não tem. Julgar, né? A gente vai ter que dizer pessoas. assim, vai lá no NAAC, tá bom? Vou encaminhar você. Mas sabe, a gente fez no início do ano uma formação, não sei se vocês participaram, que a gente falou um pouquinho de ansiedade, né? E eu acho que é importante que todo mundo entenda o que é, porque a ansiedade, ela tá presente, todos nós temos, né? Ela é algo que faz parte da nossa vida, né?
Mas que existem estratégias pra gente ter um manejo melhor, né, da nossa ansiedade, né? Ai, desculpa. O meu divertidamente que tá no comando é ansiedade, no tempo todo. Eu lembrei ontem, acho que eu até contei na sala dos professores, eu fui conversar com a Tati, beijo. Ela falou pra mim assim, eu falei, não, Tati, é que eu estou ansiosa. Ela falou, você é ansiosa. Eu falei, sim, sou ansiosa, eu tomo um remedinho lá. Tá na hora de aumentar a dose. Toma ali propanolol. Propanolol? Não conhece? É que esse cara, eu vou te passar um remedinho. Não, mas é pra ansiedade? Não sei se é pra ansiedade. Não é, filho. Mas tudo bem. Não. Desculpa. Tudo e bem, aí? tudo bem. Então todos nós temos ansiedade. Todos nós temos. E assim, é importante, né? Assim, às vezes não tem muito o que fazer. O pessoal vai atrás da gente como se a gente fosse bombeiro, né? E tivesse uma solução mágica realmente para resolver aquela questão. Muitas vezes é tirar o acadêmico ali daquele momento, ó, vai respirar, toma uma água, né? Não tem muito que a gente possa realmente fazer. Não tem nenhuma palavra-chave, né? Uma receita. Uma receita que vá, de repente, mudar aquela chavinha de uma hora para outra. Mas é importante que a gente tenha esse olhar, isso que vocês falaram da sensibilidade, né? Ah, percebeu, né? Tira da sala, fala pra ficar mais quietinho ali no ambiente, tentar não expor, porque quanto maior a exposição pro ansioso, pior é. Sabe aquela história de tá lá a pessoa passando mal e aí junta aqui um monte de gente em volta? Piorou. E aí realmente é receita para o colapso, né? Tudo certo para dar errado. Tudo certo para dar errado. Então tentar isso, assim, né? Poupar a pessoa o máximo que a gente puder. Porque não tem muito, não tem uma solução mágica, realmente, né? Sim. Então todos nós, todos os professores, né? Os funcionários aqui, todos podem ter um manejo realmente dessas situações, né? Então isso é importante. E vocês fazem algum acompanhamento também dos professores, dos profissionais? Tá querendo marcar um horário, né? Não, é curiosidade realmente, assim, porque a gente também é ser humano, por mais que não pareça, né? A gente parecemos que somos máquinas de fazer prova e corrigir prova. Perfeição? Não, perfeição jamais. Mas os professores também enfrentam questões em relação aos alunos, assim, eles procuram vocês também? Sim, algumas vezes sim. Menos do que a gente gostaria. Mas muitas vezes para que a gente faça algumas orientações, porque o que nós não fazemos na psicologia escolar e educacional é clínica mesmo, né? Atendimento clínico. Então a gente faz as escutas, orientação e aconselhamento psicológico, que são coisas dentro da escolar. Então a gente já teve professores, né, que nos procuraram por demandas pessoais e que a gente realizou os encaminhamentos necessários, né? Mas também, às vezes, para mediação de algumas situações com alunos. De alguma coisa dentro da sala. Isso, estratégias. Então, a questão do TDAH. O TDAH ele é um dos transtornos de maior incidência. Né? Entre os transtornos, né, psicológicos, né, psíquicos, realmente, ele é o que tem maior incidência. Na área educacional, a gente mais vê, realmente, né? E pouco se fala sobre o que fazer, afinal de contas, né? Como a gente pode auxiliar. Então, a gente fez já, acho que foi ano passado, mas início desse ano, realmente, ficou pronto um guia de orientação para os professores sobre o TDAH. Né? Dizendo um pouco sobre o que é a nossa maior demanda aqui também, né? E como que a gente pode fazer? Preparar slides, de que forma, né? A aula, como que precisa ser e tal. Então a gente dá esse suporte também sobre estratégias que podem ser utilizadas em sala de aula para facilitar e para atingir essas diferenças mesmo aí dos alunos, né? Então, a gente faz esse trabalho também. Às vezes o professor está com algum problema de relacionamento, né, com alguma turma. Essa questão que a Laís fez também, né, que é muito legal. Que são estratégias que a gente usa em sala de aula, às vezes, porque os alunos estão com dificuldade, né, de relacionamento em turma, ou mesmo com algum professor específico, ou com alguma questão, né. Então, a gente tem algumas intervenções que podem ser feitas para tentar melhorar. A verdade, assim, o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida acadêmica e das pessoas que estão aqui dentro. Então, tanto os professores, né, os docentes, quanto os discentes, têm essa possibilidade de ter o acompanhamento, esse olhar do NAAC também. Isso é muito importante, né? Eu fiz uma disciplina no doutorado agora, que era tópicos de memória e aprendizagem. Muito legal. Gente, foi tão interessante, eu acho que eu faria um curso inteiro só sobre esse assunto, porque, assim, claro que era mais voltado para
estratégias de aprendizagem mesmo. Então, como que o teu cérebro funciona para que você memorize aquelas informações, para que você de fato aprenda, né? E uma das coisas assim, que me chamou muita atenção, que claro, é meio óbvia, mas assim, dentro da fisiologia, de como aquilo funciona, é que quando você adiciona emoções ao aprendizado, ou você enfatiza e aprende muito melhor, ou você não aprende de vez. Sim. Assim, depende né? da emoção, né? Exatamente. Então, assim, e quanto mais sentidos você coloca, Sim. também, né? Porque daí são mais vias de... Relações, né? Que você faz. Vias de fixação daquele aprendizado, né? Então, assim, isso é muito sensacional, assim, é muito presente, né? Na vida acadêmica mesmo, né? Sim. É por isso que eu uso humor. Por isso que, tipo, eu sou cheio de piadinha. Pode parecer só que eu sou um tiozão do pavê, mas não é. Ajuda muito. Ajuda muito. Mas o humor faz até com que as pessoas... você tenha uma proximidade maior com as pessoas e elas lembrem mais do que você tá falando e até acreditem mais em você quando você tem um humor um pouco mais apurado. Eu uso isso, assim, porque eu sou já mais bem-humorado mesmo, mas também como estratégia de... Sim. Eu gosto, assim, eu fixação. Tenho algumas experiências frequentes, graças a Deus, dos alunos se sentirem à vontade para virem conversar comigo sobre outros assuntos, tirarem dúvidas sobre outros assuntos que não dizem respeito à disciplina, às vezes não dizem respeito nem à faculdade, né? Assuntos pessoais mesmo. Então eu fico muito grata, assim, fico muito feliz deles se sentirem à vontade para vir trazer isso, né? Que eu sempre até comentei com a minha mãe, até um dia desses que aconteceu uma situação assim, eu falei assim, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu tô passando a imagem correta. Eu acredito, assim, aquilo dentro daquilo que eu gosto, dentro daquilo que eu acredito, né? Então, eu fico muito feliz quando eles se sentem à vontade para trazer, né? Sim. Porque até assim, ai, professora, eu não tô conseguindo entender a tua matéria, por exemplo. Você busca outras estratégias, outros meios de passar, de transmitir aquele conhecimento, né? Então, isso é enriquecedor pra gente também, né? Eu acho, assim, que é bem... Você tenta dar a volta ali, né? Aquela coisa de explicar, falar a mesma coisa de... Várias formas, de formas diferentes. Sem o perigo de parecer prolixo. Sim. Apesar que ser prolixo é inerente a qualquer professor, né? Eu ia falar, qualquer professor. Qualquer professor, é verdade isso. Mas é isso. E a gente fez uma oficina, você falou de memória, né? A gente fez uma oficina que nós fizemos uma experiência online para ver como que ia ser a adesão dos acadêmicos também, que era sobre estilos de aprendizagem e métodos de estudos, realmente, assim, né? Métodos de aprendizagem. Então, dependendo realmente, né, da forma que eu me organizo melhor, né? Como eu aprendo melhor, porque tem pessoas que precisam escrever, precisa fazer resumo, né? Tem outras pessoas que só precisam estar em sala de aula e escutou, tá tranquilo, né? Então, cada um tem o seu jeito. E a gente detalhou um pouquinho a respeito desses tipos, né, mais comuns de estilos de aprendizagem e quais são os métodos, né, as possibilidades que podem ser utilizadas. Hoje tem uma gama de ferramentas mesmo, né, importantes, assim, tem aplicativos que ajudam, né? Tem algumas plataformas que têm algumas dicas de organização, né? E que organizam a sua vida para você, né? Sim, sim. E que é muito bacana, que podem ser utilizadas e ajudam muitos estudantes de forma geral. Nos ajudam no nosso dia a dia também. Eu sempre bato nisso, porque eu sempre falo, né? Eu só aprendi o jeito que funcionava para mim, que eu vi que estava funcionando, que eu, né, no terceiro ano de faculdade, eu sempre falo pra galera, assim, não é difícil estudar, assim, por mais que você fale, chato, muita coisa que eu não gosto. Se você aprende o que funciona pra você, como você falou, né? Funciona pra mim o quê? Sentar na primeira carteira e prestar atenção em todas as aulas. Show. Não precisa nem pegar um livro depois. Pra mim, né? Pra mim sempre funcionou assim. Prestar atenção. Sempre tive boa memória fotográfica. Ouço muito bem também. Tem gente que vai funcionar só sentando a bunda na cadeira e lendo 5 horas seguidas de um capítulo de livro. Para outra pessoa, ler os slides, enfim, né? Eu acho que o pulo do gato, isso para qualquer curso, para qualquer pessoa que tá estudando, aprenda como funciona para você estudar. Quando você descobre isso, o mundo é seu, meu querido. Sim, exatamente. E aí não tem TDAH, não tem nenhuma barreira que possa, né, comprometer isso. E até comentando do TDAH especificamente, que é algo que a gente fala muito, a gente está fazendo um guia para os acadêmicos agora, né? Para que eles também entendam algumas formas de se organizar. Mas, assim, um detalhe pessoal, né? A minha irmã, recentemente, a gente sempre brinca que ela é TDAH e tal, essa que é bióloga, né?
Porque ela, meu Deus, ela é desorganizada, ela tem uma dificuldade enorme com a atenção, e sempre teve, né? E aí, recentemente, ela conversou com um amigo nosso que falou, não, imagina, se eu tivesse TDAH, você não tinha feito mestrado e doutorado, né? Mas, na verdade, o que ajudou ela foi as estratégias que ela encontrou no meio do caminho. Foi isso que você disse, esse entendimento. Quando ela percebeu, e a minha irmã era daquela realmente que ela precisava se esforçar muito, né? Ela é extremamente inteligente, mas ela precisava criar muitas estratégias. Então eu lembro dela, muitas vezes lá no quarto, lendo em voz alta, como se ela estivesse dando aula, ela fazia os resumos, né? E isso foram estratégias, ela foi encontrando o jeito dela, e ok, olha aí, né? Provavelmente tem um TDAH, tem muitas características, né? Mas ela encontrou o jeito dela. Lá atrás, ninguém nem sabia o que era, como era. O apelido dela era Formiga Atômica, pra vocês terem uma ideia. Ela era muito ligada na tomada, ela era ativa. Formiga Atômica. Lembra disso? Sim. Pois é. E aí, ela era muito agitada, né? E agitada mentalmente, né? Continua sendo. Mas ela conseguiu, né? Superou uma série de dificuldades e deu conta sozinha. Né? Isso é uma das coisas que eu penso em relação à minha filha. Porque eu vejo assim, se eu favorecer o desenvolvimento dela, se eu colocar condições que ela consiga lidar desde cedo, ela vai entender a condição e vai buscar as estratégias dela, e ela não vai ter dificuldade nesse processo, porque ela vai saber como ela funciona. Sim. Né? E a diferença é que ela tá podendo ter esse suporte, né? Você entendeu, né? Sabe, ela tem essa possibilidade de ter esses outros recursos, né? Que antigamente a gente realmente não tinha. Ninguém nem sabia, nem falava sobre isso, né? E até questões assim não sei se é certo falar mais simples, mas, por exemplo, superdotação, né? Ai, não é simples, infelizmente. Ou, assim, até o déficit de aprendizagem, né? Porque existem os transtornos e existem as dificuldades ali. E coisas, assim, que algum tempo atrás, vamos falar, 20 anos atrás, 10 anos atrás, porque é muito recente. É muito recente. Né? A gente não tinha esses diagnósticos, esses acompanhamentos. Então, essas situações também causavam estresse, né? Até traumas, Sim, né? Sim. Porque não tinha o acompanhamento necessário, né? Sim, não se conhecia, né? Então, que bom que hoje a gente consegue, né? E eu sempre falo para os pais lá na escola, né? Quando eu estou... Que bom que hoje você está conseguindo oportunizar isso, né? Para o seu filho nesse momento, que você está enxergando. Ele não vai precisar passar pelas dificuldades que a gente passou, né? Porque você também, com a timidez, cada um com as suas coisas, teve que se virar com os recursos que tinha. Exatamente. Né? E às vezes dá certo e às vezes frustra mais ainda, né? E a pessoa realmente chega na vida adulta com uma série de questões complexas que a travam, que dificultam o seu desenvolvimento. Então a gente tem recursos hoje, isso é muito bom. E até para a questão dos nossos pais mesmo, né? Sim. O conhecimento, as informações que chegavam até eles, porque era muito engessado, né? Existe a forma de se educar. Isso. Então, era como se fosse um padrão. Era uma receitinha de bolo. Isso, e era aquele padrão que eles exerciam. Tô defendendo de novo a senhora, viu, dona? Judite, né? Judite. Que Judite? Não, é brincadeira, mas é verdade. Aquele corte de legumes, Juliane. Ah, Juliane. É Juliane, já né? viu o corte da Juliane? Juliane, minha mãe é Juliane. É que eu tenho a memória meio fraca, mas tudo bem. Então, daí tinha esse molde de educação, né? Então, as informações que eles tinham, às vezes, eles não conseguiam oportunizar pra gente durante a nossa criação. Olha os traumas, tá. Tá bom. Né, lei do menor esforço que chama. E a escola também, né? Porque a escola promoveu também. Muitos traumas também Nossa, nessa tentativa. Eu tenho uma memória do meu Jardim 1, que na época não era infantil, Jardim 1. Jardim 1 eu devia ter ali uns 4 anos, que a professora 15 lavou. Anos. Repetir alguns. Que a professora lavou a minha boca com sabão. Uau. Imagine, não, se a professora... Palmatória também? Palmatória? Não, estende a não mãozinha tinha. que eu vou dar uma reguada. Mas assim, se uma professora faz isso hoje... Sim. Gente, Processo. eu processo. Faço isso com a minha filha, eu processo a professora. Sim. Não, Né? você... Não, eu acho que não. Claro que sim. Você se vinga, você bate na professora. Não. Porque a gente tá aqui, entendeu? Olha, eu tô indo tudo contra. Mas é piada, tá, pessoal? Isso é apenas humor. Mas realmente não é usado dessa Mas forma. realmente, né? E assim, os métodos eram engessados, né? Era o conhecimento que se tinha. Caraca, lavar a mão da criança com sabão é agressivo. A boca.
A boca. O que eu Não, falei? mas A mão? A boca com sabão é muito Mas agressivo. tinha. Amarrava com a blusa na cadeira. Eu lembro que canhoto, né? você amarrava a mão esquerda dele pra trás e fazia ele escrever com a direita. E se não escrevesse, dava-lhe uns tapas também. Castigo. Ficava muito de castigo. Ah, você não vai aproveitar o recreio e fica sentado na escada. Qual que é o problema da pessoa ser canhota? Parando pra pensar. Nenhum. Nenhum, né? Absolutamente nenhum. Falavam que era coisa... Aí entra o espiritual, né? Porque falava... Inclusive, um dos nomes do dito cujo é o canhoto, né? Cuidado com o canhoto, tá tentando. Meu Deus. É verdade, é verdade. Tá repreendido. Está repreendido. Tá amarrado. Mas isso é muito complicado. Então, assim, não era só os pais, né? Tinha toda uma... É um contexto social, um contexto, Como realmente, eu sempre digo, somos escravos da nossa época. É verdade. É difícil você... Esse revisionismo muitas vezes fica difícil, né? Você olhar pra trás e achar que as pessoas vão tomar atitude com a informação que a gente tem hoje. Por mais que deixem marcas, né? Por mais que o perdão às vezes seja complicado, né? Dependendo do quanto você sofreu, você tem que entender que era outro tempo. Acho que você tem precisa umas resolver questõezinhas isso. pra resolver Acho ali. que tá precisando resolver essa questão aí, hein? Olha só. Tranquilo. Não, mas sabe qual é a minha parada? É não fazer... De novo, eu quero errar, eu vou errar. Isso aí, tranquilo. Eu vou errar com meu filho também. Mas eu quero errar por outras coisas, sabe? Tipo, eu não de forma nenhuma, quero errar do jeito que erraram comigo. De jeito nenhum. Assim, e talvez aconteça, porque também, né, a gente é fruto do nosso meio. Mas eu me policio demais o tempo todo pra não fazer o que fizeram comigo. Eu acho que eu tenho uma palavra que eu gosto muito, que é ressignificar. Uhum. Então, isso eu busco muito, tanto pra mim, quanto para a minha filha. Então, ressignificar algumas situações pra você lidar melhor com ela. Né? Sim, exatamente, isso exatamente. É bem... Na verdade, eu acho que o meu temperamento me favorece nisso. Você é o quê? Sanguínea? Não faço ideia. Não, eu sou predominantemente trouxa. Não, mas é porque, assim, eu sou muito agitada. Eu tô sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas a minha personalidade é muito calma. Então, eu tô sempre disposta a conversar, eu tô sempre disposta a entender o porquê que você teve essa atitude, quais foram as suas motivações, né? Então, isso eu sou muito, assim, empática. Eu acho que isso são características fortes que favorecem essas atitudes, assim, né? Então, eu consigo ressignificar muita coisa na minha vida. Tanto que um dos problemas que eu tenho e que eu preciso tratar, Brás... a dica. É porque pra mim, assim, eu prefiro que você me decepcione. Que você me frustre, que você erre comigo, porque eu vou saber lidar com essa situação. Porque eu vou buscar entender o teu lado ou por que você fez aquilo. Então eu sei lidar com isso. Agora, eu decepcionar alguém e saber que aquela pessoa está triste comigo, está decepcionada, está nutrindo algum sentimento ruim por mim, isso é quase uma tortura pra mim. Ok. Então, isso é uma das coisas, assim, que eu acho que é tanto uma qualidade quanto um defeito, né? Então, eu busco ali um equilíbrio. Tenho dificuldade, não, inclusive. mas é difícil, mas é bem... amenizar essa relação tua aí, né? É muito... Com você. E essa palavra que você falou é chave pra psicoterapia também, né? Que é o ressignificar. É isso que a gente faz, né? E aí... ressignificar a infância. Eu tô falando sobre meus problemas aqui, né? Mas beleza. Viu? Quer um lenço? Não, lenço. Mas é o ressignificar mesmo a nossa história, né? Porque é isso, é entender, fazer uma leitura com o que a gente sabe hoje, né? Como somos agora, nesse momento, como a gente entende as coisas, né? E aí, realmente, colocar isso, achar um outro lugar para guardar isso, né? Eu brinco com alguns pacientes meus, né? Tem coisa que você não precisa ficar carregando na bolsa diária mais, né? Não precisa mais, não tem mais efeito, não tem mais efetividade no dia de hoje. Então, o que a gente vai fazer com isso? Aonde você escolhe colocar isso, né? Como que a gente vai olhar para ele e em que lugar você vai guardar isso? Que vai fazer parte da tua história. Sim, inevitável. Você não vai ter uma amnésia seletiva e esquecer aquilo. Inevitável, mas você precisa... lidar com isso, entender, né? Ressignificar, encontrar um lugar para deixar lá. Chega de carregar. Olha aí.
Olha, depois... Sensacional, Sensacional. A gente sempre aprende, né? Cara, eu tá fico sendo... de Olha, cara. eu tô muito feliz. A galera daqui da Unicesumar é muito... A galera galera da Unicesumar é muito inteligente, cara. Trazer todo mundo aqui vai fazer, um engrandecimento pra quem tá escutando, né? Pros poucos que escutam pra gente, eu acho que é muito importante. A gente aprende muito, Sim, todo demais. programa. Aprendo muito. E como eu, né? A minha facilidade é aprender justamente ouvindo e vendo, então marca bastante. Pra mim, pelo menos, tá sendo bem interessante. Lucélia, eu quero te agradecer. Você tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Então, olha aí. Olha que medo. Olha que medo. Vou aproveitar. Prof, você... Não, eu, prof. Prof, não. É o costume, gente. A gente chama todo mundo de prof. Costume. Você falou que a tua especialização em análise corporal, né? Psicologia corporal. Isso, psicologia corporal. Como que você faria uma leitura? Tipo, vou perguntar de mim, por exemplo. Como que você... O que você conseguiria a partir desse... Porque, gente, assim, a gente se encontra, às vezes, em alguns... Eventos aqui da faculdade, mas a gente não tem um convívio, né? Então, a partir daqui, por exemplo, o que você conseguiria falar? Uau, essa é outra questão, né? Assim, a mágica da psicologia corporal. Eu queria, inclusive, separar isso, porque existe a análise do comportamento. Como que é o nome? Não, eles dão um outro nome, análise do corpo, enfim. Tem uma outra teoria aí que não é a psicologia corporal, exatamente. Mas que o pessoal vende como se fosse realmente. A psicologia corporal, ela é uma linha psicanalítica, né? Então, ela é uma linha contemporânea da psicanálise que entende que a gente tem um inconsciente no corpo também. Então, esse inconsciente corporal é que nos dá as posturas, o nosso jeito de se movimentar, de falar, como o nosso corpo é organizado, tem a ver com esse inconsciente, com as nossas memórias, né? Com o nosso jeito de funcionar. Então, as pessoas entendem erroneamente, meio como o corpo fala. Não é né? simplesmente a linguagem não verbal, né? Não, é mais profundo do que isso. É profundo, mais profundo. Muito então, a gente tem várias formas de promover essa análise, de fazer essa análise, de entender. Que é esse visual também, essa observação do gestual e tal, mas também de como o corpo está organizado, né? Então, é bem interessante, porque nós temos... se a gente pegar o nosso rosto, por exemplo, um lado é completamente diferente do outro. Isso não é acaso, isso não é ao léu, assim, né? Tem uma função relacionada à nossa energia vital, que ela foi se estagnando, se acomodando em determinados lugares e nos dando um jeito, uma postura particular. Gente, que maravilhoso, isso é muito legal. É muito bacana. Já, peraí que eu vou... Muito bacana. Então, assim, né... Por exemplo, a história do tímido, né? Que eu vi ali. Você perguntou de você, eu já falo. Não, tudo bem. Não, é que eu quis perguntar de mim, assim, pra não expor. Não, vamos primeiro pra quem é mais interessante. Tá bom. Mas por quê? Muitas coisas chamam a atenção. Da própria postura, do andar, da forma de falar, desviando os olhos o tempo todo, né? Porque quando eu estou falando, você me olha. Mas quando você está falando, você não olha. Olha que loucura. Poucas vezes você mantém o contato visual, né? O jeito de andar, né? A maneira assim, a gente vê que tá todo o tempo tentando ter o controle de determinadas coisas, né? Do comportamento. Então, são coisas que evidenciam realmente um pouco dessa timidez aí, né? Que legal, né? Então, são coisas interessantes, né? E aí, assim, mais especificamente sobre o rosto ou sobre, né, a postura... a gente vê também, às vezes, a gente fazia muita análise, às vezes, de artistas, assim, que tiravam foto, né? E aí a gente pegava só o campo dos olhos, por exemplo. O que esses olhos dizem? E aí a gente conseguia ver. Tinha a ideia de medo, às vezes, que apareciam nos olhos, né? De insegurança. A pessoa tava com um sorriso enorme, super linda na foto, mas os olhos estavam revelando muita coisa também, sabe? Olha aí. Então, é interessante isso. Olha, de você? Você quer mesmo que eu fale de você? Pode falar. Pode. Olha, a gente não faz isso o tempo inteiro, né? Assim, é uma coisa que, pelo fato de estar todo tempo envolvida com essas questões, algumas coisas chamam mais atenção do que outras. Sim. Tanto por isso que eu falei. Não me chamou atenção quando você falou, não me surpreendeu, porque eu já tinha notado, mas porque isso é o olhar do cotidiano. Nem iria falar e nem teria notado conscientemente se você não tivesse falado. Sim. Entende? Não ia ser um aspecto relevante para, por exemplo, não sair por aí fazendo análise de todo mundo. Claro. Ficar preocupado. Né? Até porque de graça não dá, né? Não, e assim, imagina, o psicólogo não vive, né?
Sim, Você já não, pensou? imagina. Que Claro. horror que é, né? Você tá em Então, análise constante, Não, né? né? Ligadinho ali o sensor, né? Mas assim, desde a hora, né, que a gente chegou, essa questão da maternidade foi algo que ficou bem evidente, até só porque você falou também, né? Mas, deixa eu ver, eu tenho que treinar aqui agora com você, né? Ai, que misteriosa! Tenho que treinar. Mas a questão da fala, né, da comunicação estava bem evidente, e porque a gente olha isso na questão oral, né? Porque lá na corporal a gente divide as pessoas em segmentos. Então tem o ocular, o oral, o cervical, o torácico, o abdominal, Nossa, o é pélvico. muito mais profundo do que a gente É muito imagina. mais Sim. profundo, né? Então por isso que eu falo, não é simples fazer isso, sabe? Não é uma coisa simples. E a gente usa a observação, o olhar, mas também às vezes o toque. Pra gente ver onde tem mais tonicidade, onde tem menos tônus muscular, que isso também nos diz da carga de energia. Nossa, é sensacional. Então, assim, né? Tronco, cervical, me diz de uma tensão, uma preocupação com o correto, a coisa do controle, uma necessidade de ter o controle das coisas, né? Algo nesse sentido. E a oralidade, a questão da comunicação, realmente, né? Uma pessoa que gosta de falar, fala muito. Às vezes tem a ver com alimentação também, né? Come para poder dar conta de algumas questões, né? Usa a alimentação ou a maravilhosa. bebida, sabe? Assim, coisas nesse sentido. Mas, claro, assim, muito raso, superficial, o suprassumo do resumo. Mas ela sabe? está correta. Suprassumo do resumo, assim, sabe? Porque é muito mais, como eu falei, como vocês mesmos falaram, é muito mais do que isso. Uma análise mesmo, né, do caráter, porque o que a gente faz é análise do caráter, né? Ela demanda ali algumas sessões pra Sim, gente poder eu imagino. entender. E assim, só tem o objetivo realmente da gente trabalhar aquela fixação de energia, aquele bloqueio energético ali, para que a pessoa entenda. E quando isso acontece, vem a consciência a muitas coisas. Assim, a pessoa começa a lembrar de determinadas coisas, percebe algumas questões, né, suas, e ela vai buscando dar conta. Porque o trabalho não é do psicólogo, o trabalho é da pessoa. Né? Aham. Olha só. E, gente, é sensacional. Marquem horário com a Lucélia, porque ó, eu vou marcar. Né? Mas inclusive, essa questão da comida é um dos traços bem característicos da minha ansiedade. Tá. Porque é tipo um looping. Semana de provas, então, gente. É tipo um looping mesmo. Eu desconto Na 100% na comida. E é engraçado porque é uma necessidade que me parece fisiológica. Porque eu preciso comer. Eu preciso. Você tem bruxismo? Tenho também. Ah, Olha então. lá, viu? Ela sabe tudo. Olha aí. Porque aí a tensão, né? A tensão dessa musculatura também. Tenho. E, tem a ver com inclusive, o isso. meu bruxismo Raiva não é... contida, essas coisas assim. A raiva contida até que não sei. Não. Talvez ela esteja tão contida que nem eu saiba. Né? Pode. Mas a questão do bruxismo é tão presente que eu não tenho... Não é só Ansiedade. dormindo. Ah. Às vezes, em momentos assim que eu estou, por exemplo, concentrada, quando eu volto, eu tô com dor, porque eu tava ali... E isso tem a ver com a necessidade de controle, Ah, eu tenho mesmo. sabe? De controle das coisas. Desculpa aí, amor. Meu marido, coitado. E aí você deve sentir dor aqui. né? Horrores, Meu dor. Deus, sério? Sério. Então. Ah, você não... Eu tô tentando, né? Porque a gente fica tentando também. Sabe a hipocondria psicológica? Você fica falando algumas coisas e Você eu fica eu tentando fico identificar em não, você. mas não. Tipo, eu tava pensando, será que eu tenho coisa com comida também? Não, eu tenho. Mas, Não, gente, tensão por também não, favor, né? É muito mais do que isso. Não fiquem Foi tentando, não só- façam como eu É tô muito mais do que isso. Eu entendi que essa questão, por exemplo, da comida, eu até tava fazendo acompanhamento com o nutricionista, eu cancelei, quando ele veio perguntar por que eu cancelei, eu falei assim, ó, eu preciso cuidar primeiro da minha cabeça. É o emocional, né? Porque sim. eu não sei aonde está a raiz do problema. Aham. Mas eu preciso tratar isso pra eu conseguir seguir uma dieta, porque eu não consigo. Eu não consigo. Não é dieta, Laís, agora é reeducação alimentar. Sim, mas o plano alimentar, por exemplo, eu não consigo seguir o plano alimentar porque eu tenho a necessidade de comer. E essa necessidade eu quero achar onde está o problema. Qual é a raiz pra eu resolver aquilo, pra que daí eu consiga seguir com outras coisas, né? Porque a sensação que eu tenho, por exemplo, em questão da comida, da ansiedade por causa da comida, ali, descontar, né, esse escape, é uma coisa que me incomoda muito. Me incomoda bastante mesmo. E é assim, eu entendo que não é o problema.
é o sintoma. É o sintoma, é o que aparece, né? Não é a Isso. causa, é a consequência. Então, assim, a gente tem que ir atrás do que está causando isso, né? E eu não sei, conscientemente, eu não sei qual que é o problema. Mas eu quero resolver, porque a impressão que eu tenho é que eu fico patinando nesse assunto. Assim, tipo, vou começar uma reeducação alimentar. Vou seguir o plano, não sei o quê. Aí eu consigo começar e eu vou até certo ponto. E eu me auto-saboto e volto para onde eu tava. É que você faz assim, você faz a reeducação alimentar, aí você tá com 97. Aí você vai, 92, perdi 5 quilos. Já dá pra eu dar uma Dá pra eu aliviada. comemorar. Não, olha lá. Às vezes é só isso, entendeu? É. Quer dizer, não sei. Não, vai com é profissionais, isso eu também. tô só... Não, mas enfim. Mas você tá super certa, gente. Maravilhosa. Sério, brigadão, quero te Imagina. agradecer bastante. Bom, se você quiser deixar suas redes sociais pro pessoal acompanhar, se você é ativa, ou se não quiser também, pra ninguém ficar te enchendo o saco, fica à vontade. Não, eu queria agradecer muito, realmente. Eu gosto muito de falar, eu sou apaixonada pela psicologia, né? Gosto bastante aqui do trabalho também, que eu desenvolvo no NAAC, junto com a Laís. A Laís, psicóloga, né? Minha colega. E eu fiquei muito, muito feliz, né, pelo convite, agradeço. Confesso que aprendi muito aqui também, porque é sempre oportunidade de troca e de aprendizado, né? Estou à disposição. Eu não sou muito ativa nas redes sociais, não, né? Tenho meu Instagram lá, mas é mais fácil realmente me encontrar pela faculdade, ou, né, os telefones aí. Beleza. Pessoal na AC fica ali na sala da TI do apoio, né? Isso, nós temporariamente estamos ali, né? Na sala que fica em frente à direção, né? Que é a TI, tá lá a TI professores. Isso. Né? Aquela sala, geralmente ali, né? E a gente tem o WhatsApp do NAAC também. Posso colocar aqui? Pode. Claro. Só deixa eu tentar. Tá passando na tela? Não, mas beleza. pode Pode falar, falar, a gente mas a bota gente também. coloca lá também. Ótimo. Que o pessoal pode procurar, porque eu ainda não decorei, tá? Peço desculpas aí pra vocês, mas eu não sei. Mas que vocês podem nos procurar, geralmente a gente responde as mensagens também. Ali, realmente a gente não consegue atender ligação, mas a gente consegue atender as mensagens que chegam lá e conseguimos entrar em contato. Então, o telefone do NAAC é 991665325. Joia. Tá Olha bom? aí. Importantíssimo, hein, gente? Então- Anotem, salvem com corações e estrelas. Exato. Qualquer questão né, nesse sentido que vocês tiverem, procurem o NAAC, que eles estão aí pra isso, né? Vocês vão lá conversar com a Lucélia e com a Laís. Laís, né? isso. Então, são pessoas extremamente abertas, maravilhosas e sensacionais. E é isso. A gente fica por aqui hoje. Lucélia, obrigado mais uma vez. Imagina, eu agradeço. Histórias, um muito. podcast Unicesumar. A gente estará aqui na semana que vem com outra pessoa sensacional, com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Obrigado, professora. Obrigada, e tudo de bom. prof. Um beijo no seu coração. Tchau. Gratiluz. Gratiluz. Gratiluz.